das reuniões, desde o início, assim. Quando mais ou menos foi? Já me peguei essa ferramenta antes da Mai, nas reuniões da associação, do grupo do Pantanal, eu já comecei a escrever elas. Quando não era organizada, né? Quando ainda não tinha essa organização. E eu sempre gostei muito do registro, sempre gostei de registrar as coisas, assim. Então... E por quando? Aquela já mudando pra atenção, mas quando que você chegou aqui? Você... Agora em outubro fez 2 anos que eu cheguei. E eu cheguei e já entrei no círculo, assim, das atividades. Escrever as atas da reunião. Tá, daí agora o que... Qual é o resultado que você espera desse trabalho? Registros para consulta. Registros para quê? Para consultar, assim, registros para a gente fazer consultá-los para quando precisar saber de alguma coisa e também para escrever a história, assim, acompanhar. Registro para acompanhar. A história, para não perder a história. É como uma continuidade. E você começou a fazer isso com uma necessidade sua mesmo? Sim, eu já escrevia. Daí as pessoas viam que eu escrevia, que eu faço meus diários. E aí já se... Tipo, você escreve, então você que faz a... Por afinidade. Para acompanhar a... Não sei porque eu coloquei quantidade. É continuidade eu ia colocar. Continuidade. Que tipo de recursos físicos ou técnicos você utiliza para esse trabalho, para realizar esse trabalho? Você não terminou de... Acompanhar a continuidade dos processos, consultar. Lista de presença também, porque daí a gente já tem uma lista de presença. No final daí você faz todo mundo assinar? Você pede para eles assinar? Daí eles assinam. E o que você retrata nessas atas, assim? O que você procura mais ou menos observar? Os tópicos de conversa, assim, o que as pessoas expõem, os nomes. Você anota tudo com o nome das pessoas? E o acompanhamento. Tipo, o que foi decidido, o encaminhamento. O que foi decidido de tal ponto. Assim. E mais alguma coisa? Da primeira, qual o resultado? Acompanhar que tipo de recursos. Aí eu uso papel e caneta. Você já sabia fazer relatórios? Eu sabia, assim, da universidade, mas eu percebo que esse é diferente, assim. Que eu que sou responsável por ele e não tem ninguém como dizendo se ele tá certo, se ele tá errado. Sim. E na universidade tinha, né? Sim. Então, meio que eu posso desenvolver ele a partir dos meus conhecimentos. Só que também acho desafiador, porque não sinto que eu ainda domino essa ferramenta, assim. Acho que poderia ser melhor se eu tivesse algumas referências. A Nel já trouxe umas referências de atas e tal, eu gostei. Mas ainda assim, eu acho que os recursos são importantes, ter mais recursos como gravador, para eu fazer uma reflexão mais integral. No posterior também, né? Que ali é tudo muito rápido. E também tem o que eu quero dizer, né? Tipo, tem várias coisas que eu quero... o momento, às vezes, né? A hora que você tá relatando, você fica muito mais relatando do que posicionando. Sim. E eu senti isso de umas coisas de um grande desafio pra mim, porque eu sempre fui daquelas pessoas que chegou e fui fazendo. E falando muito. E eu acho que muitas vezes a gente, quando quer falar muitas coisas, não observa e às vezes não tem muito o que dizer, né? No início. Às vezes você só diz e não faz muito sentido. E eu
eu percebi isso muito forte no desenvolvimento da Mai, até da acolhida dos irmãos, né? Como eles me acolheram, assim, de aceitar como eu era, né? E eu sendo acolhida pelo grupo. E compreender que pra gente dizer, a gente precisa primeiro compreender, né? E foi muito bom. Foi muito bom pra mim, porque foi um momento, assim, esses últimos 2 anos, mais ou menos, eu fiquei muito em silêncio. Então eu permaneci numa neutralidade. No início do processo eu cheguei, já queria opinar, entendi umas coisas, mas outras não entendia, principalmente em alguns processos assim de recursos, né? Eu cheguei e queria ajudar, mas de repente eu percebi que não, vamos mais com calma, né? Vamos mais. E aí eu passei a observar. E aí eu sinto que eu fui me acompanhando com uma neutralidade do processo. Que eu não coloco muita opinião, mas compreendo. Mais externos. Mais externo, mais interno também, mas numa perspectiva de não querer vencer as discussões, os debates. Meio que deixar fluir o que as pessoas estão querendo desenvolver por si mesmas e eu acompanhar o desenvolvimento delas para me desenvolver a partir daí, né, junto com isso. Legal, legal. É como para mim é como uma perspectiva de desenvolver, ser educadora, assim, sabe? Aprender a ser educadora desse processo, assim. E é como se agora eu estivesse numa escola, então eu não preciso me apressar para mostrar esse serviço agora. Eu preciso mostrar ele bem feito e o momento que for para ele acontecer, eu vou me posicionar. Enquanto isso, eu vou deixar que as pessoas que já estavam plantando, que já dominam os processos, alguns desses processos mais, tipo, eles estão se desenvolvendo muito, assim, sabe? E aí eu gosto de ser a base, assim. Quem registra, outra coisa que eu queria colocar é guardiã dos registros. Eu guardo vários materiais do processo todo, assim, da agrofloresta. Tipo arquivologista, assim, sabe? Guardando os documentos. Guardiã de documentos. Históricos. Também estou guardando sementes agora para distribuição. Bom, mas talvez eu vou. Não, mas surgiu Não, agora. pode. Depois a gente retorna. Tá, papel e caneta. O trabalho está dirigido para quais pessoas? Os associados, né? E agora esse aqui. Acho que todos eles vão ser para os associados, praticamente. Mas eu acho que quem ocupa mais isso aqui é a Neltume. Será que seria para ela, então? Sim, para os associados em geral, né? E diretor? Mais diretamente. Quais regras ou normas regulam esse trabalho? Você respondeu se existem outras pessoas que realizam esse trabalho? Então, acho que não tem outra pessoa que realize esse trabalho. Só eu mesmo. Mas eu vou perguntar ali, quem sabe. Não, vai surgir também, talvez, né? As demais e posteriormente. Mas, tipo, nas últimas fui eu mesmo, assim, desde que começou. E tem alguma regra? Tem alguma. Bom, a regra é ter a data, o local
Eu coloco o clima, lista de presença. É importante ter. E dentro disso, daí, você discorre só sobre o que aconteceu. Não tem, tipo, pauta. Você divide. Tem a pauta, mas a pauta quem organiza geralmente é a Neltume. A pauta. Agora a gente começou a organizar. A última a gente organizou as propostas. Acho que é legal colocar isso. Informação, esclarecimento, é uma relação de troca. E essas regras e normas, tipo, esse formato do relatório que você faz, foi você quem definiu. Eu não sei de onde que eu tirei, assim, eu acho que eu já li uma ata alguma vez, eu meio que fui criando, assim, mas não tem. Mas quando eu trouxe um modelo, eu vi que muitas das coisas que eu colocava já é como uma direção mesmo. Guardião dos registros históricos. É. E esse, qual é o resultado que você espera desse trabalho? Esse aqui que é uma biblioteca agroflorestal. Ah, que legal. Duas coisas, uma pode ser simpatia, Biblioteca de consulta, pode assim. ser empatia. São duas coisas diferentes. Porque numa feira, normalmente as pessoas vão para conversar, para passear, Biblioteca agroflorestal, consulta das pessoas, né? Consultas para as pessoas buscarem ali registros para escreverem o que elas querem escrever, assim, acessar isso. Tem as informações históricas, os artigos, os negócios. Sim, tipo, desde a coisa assim da Embrapa de 5 anos atrás, já tem lá tudo que o Luiz só colocava lá e eu fui resgatando, assim. Eu fui resgatando mais do que já tinha ali, né? Que o Luiz recebeu muitas coisas e tá lá. Assim. Imagina. Nossa, eu tenho um monte de coisa de congresso e de cartilha que sai, imagina vocês. Então, eu acho legal, por exemplo, coisas que você não gosta, né, não quer mais ter e tal. A gente, quem souber disso e quiser fazer um acervo junto lá, também ter. Como a Aline, ela também tem várias coisas e ela é uma viajante agora, né? Ela não tem onde deixar. Então fazer o acervo dela lá, que as pessoas também possam consultar coisas da agroecologia e que daí a relação não vai ser de empréstimo, vai ser de consulta ali e tal, fazer algumas coisas assim. Legal, né? Tem um espaço para isso já? Tem o espaço do avô lá, da casa do avô. Por enquanto acho que vai ser lá. Lá é mais seco, mais seguro, assim. Aonde que é dentro da casa? Dentro da casa ali. Ali onde a árvore, sabe? Na parte mais de trás, assim. Eu sei. Ali. Legal, bem legal. Já tá montado? Já tá montado. Mas ainda ele não tá bem, tipo, o acervo bem organizado, assim, por temas e tudo isso, porque daí tem que ler um de cada um. Entendi. Eu quero ver quando a gente for lá de novo, você me mostra. Eu quero aumentar essa biblioteca. Vou ver o que eu tenho lá, talvez eu tenha coisa também. Não sei, mas acho que a maioria das coisas provavelmente você já tenha, mas, né, que é meio... Mas é legal pra gente ver. Acompanhar. Que tipo... Nossa, Ou o seu óculos. que tipo de recursos físicos ou técnicos você utiliza para realizar esse trabalho? Eu recolho esse material, armazeno num estante e pastas também, tem muita coisa de pastas. Ai, vou precisar ir ao toalete.
Eu acho que até o quarto em si, né? O espaço, O né? espaço, né? O espaço físico. Eu vou colocar aqui. Se quiser pensar, para pensar e depois a gente... Cultivo de sementes. Organizar as propostas. Já usa aquelas regras que ela construiu. Então, se Pauta. daí a gente só distribui depois do pagamento e em troca disso também. Vamos ver o que mais. Quem vai para a feira. Eu planto. Mas é mais organizacional, assim. É, mas no sentido da mais, assim. Quem está indo Não, deixa eu ver o que mais. ao usuário. Vamos ver o que mais que eu posso pensar que eu faço. Eu coloquei aqui organizar as propostas e a pauta, que é uma coisa que estão fazendo, guardião de sementes, guardião dos registros históricos e eu escrevo as atas das reuniões. Perfeito, é isso aí. Não lembro de alguma, né? É você que tem que lembrar o que você faz. É. A gente não sabe exatamente o que você Você faz. lembrou desse, um pouco. Vocês chegaram a discutir cada um deles? Um pouquinho? Ainda não, a gente vai... Então, mais 5 minutos aí só pra Tá. gente. Então vamos pegar esse aqui. Organizar propostas da pauta. Qual o Qual o resultado? resultado que você espera? Vão assumir as responsabilidades. Assim como eu assumi junto com ele, fiz 5 feiras de coisas É melhor você falar, eu acho. O que eu espero para organizar é como unir os elementos que eu tenho de compreensão do que pode ser bom para a gente desenvolver para a MAI, como as metodologias de encontro, como que a gente vai ir se organizando assim para... eu não trouxe as pautas. Para render mais e também para que as pessoas consigam visualizar o processo da AMAI, assim, do que precisa fazer para acontecer. Então a gente tem algumas propostas como fazer o regimento interno. Então isso é uma das coisas que a gente está estudando, essa é uma das propostas. Aí para construir o regimento interno ele vai trazer várias coisas assim pra gente, então é importante construir essa proposta para que as pessoas compreendam o que é o registro interno e que se sintam mobilizadas de fazer ele acontecer. Para envolver as pessoas no que de fato está acontecendo. Que precisa ser discutido, assim. Sim. Que tipo de recursos? Você pode, a gente vai falando, você coloca uns tópicos, assim, só para você lembrar. Porque depois a gente complementa com a tua gravação, assim, né? Tá, unir elementos e... E a apresentação, fazer que a gente vai apresentando e vai discutindo. Que tipo de recursos físicos e técnicos você utiliza para realizar esse trabalho? Só a gente fez agora, usou quadro, aí usamos coisas maiores, assim. Tipo, não folhas assim, sabe? Algumas pessoas estão usando para as propostas assim, a gente usou assim grande, escreveu grande para que seja um recurso visual maior, assim, que as pessoas olhem. Mas no papel mesmo. Em papel e caneta. É o nosso grande. Esse trabalho está dirigido para quais pessoas? Para os associados. Existem outras pessoas que realizam esse trabalho? Ou você realiza esse trabalho para outras pessoas? Sim. Com quem que você Existe. escreveu? Eu e o Luiz fomos os que fizemos essa aí. Geralmente é vocês mesmo ou iniciou agora? Tá iniciando agora. Tá iniciando agora. Não, mas sempre foi eu e o Luiz, assim, quando a gente se junta antes da reunião, a gente sempre fala alguma coisa sobre o que vai ser falado ali. Daí agora com essa proposta das propostas que se levem, daí a gente se uniu mais, mas a gente quer se unir com o grupo do Marumbi também.
com o Gilber, o Pedro, para que saia de nós, né? Mas a compreensão assim minha e do Luiz já é um pouco mais parecida do que a gente quer fazer, de desenvolver, porque a gente troca mais ideias. E vocês apresentam a pauta antes para alguém? Porque a reunião acho que é Mel que faz, eu não sei se todo mundo faz, puxa, quem... Tem Então, essa apresentação prévia das pautas? não, mas a gente quer fazer. Uma das propostas é que a gente faça isso. Que a gente veja a Mel antes, veja os irmãos antes para trabalhar junto na pauta. Para que não seja assim uma mediação tão cansativa. Sim. Né? E tem alguma regra ou norma Não, para dirigir esse trabalho? Alguma prescrição, assim? Que alguém teria que ter? Organizar essa feira lá da universidade, por exemplo. ai, eu acho que... E outras vendas que foram feitas. que a gente está construindo agora, não tem assim nenhuma regra, nome que tenha a ver com o que a gente está fazendo, assim, né? Tem algumas pessoas que vêm com umas ideias assim bem mirabolantes, assim. A gente está mais guiado assim, né, como fazer regimento interno, metodologia de diálogo, metodologias de apresentação, coisas assim, né? Já tem pessoas que estão mais num mais abstrato, assim. Mas isso não é regra, não quer dizer que não pode estar no abstrato, né? Mas a gente puxa para que a gente primeiro faça parte desse processo. Então seria um pré-requisito que esteja no contexto, né? No contexto de formação da mãe, talvez. Contexto de formação. Ou a cara de pau mesmo, que se não conhece, Não pode ser, mas não forma O que mais você acredita que você está fazendo pela mãe? Agora eu tô organizando uma rifa, tô fazendo a arte de uma caixa, assim, com o logo. Tô fazendo umas releituras do logo, que agora a gente tá com o logo. Você conheceu ele? Das mulheres, eu vi só o da Mai, não vi. Ah, vocês levaram aquele papel do jantar da Mai? Da semana passada, sei. aquele? Então aquele papel tem um loginho assim, bem nesse cantinho aqui, aquele é o logo da Mai. Que a Hannah que fez. Daí eu tô fazendo releitura dele e tô desenhando ele de diversas formas. Deixa eu ver se eu trouxe aqui um. Ah, eu acho que não, porque eu deixei lá no... onde eu tô fazendo. Ah, eu fiz já fanzines também. Fanzine da Mai. Pra Mai quem somos. Isso também já Isso fiz. também é bem legal. Escrevo crônicas, assim, sobre a Mai, sobre o processo. Tipo, eu quero ser escritora. Sou escritora, né? E quero desenvolver isso, assim. Tenho escrito narrativas, relatos, assim, pessoais mesmo, para poder escrever sobre esse processo, assim, algo mais amplo. Depois em algo, assim. Agora eu vou entrar na educação no campo. Daí eu acho que vai ser um canal para eu, tipo, canalizar tudo isso que eu já tenho escrito e acompanhado, assim, acho que a educação no campo vai me ajudar a pensar o texto, direcionar esses textos. Legal, tá só juntando bagagem aí, né? Uma força, uma história, uma riqueza. Verdade. Eu falei depois me hoje, assim, eu também pensei, estamos gravando nada a ver. Mas pensei em fazer um trabalho mais etnográfico também desse movimento do laboratório, assim, acabei de ter essa ideia. Poxa, nossa, que louco. Vou te contar uma coisa, quando eu estive escrevendo... Acho que sim, né? Sim, quando eu vi você escrevendo ali, eu senti etnografia... É? Eu pensei etnografia, parece uma antropóloga. É bem mais descritiva, assim, sabe? Eu não sou muito sensitiva, assim, mas de percepção geral, meio que visão geral, assim. E tem várias coisas acontecendo agora que eu tô passando por um processo meio de interrogação, assim. Então eu tô muito mais observadora de tudo, porque eu estou em conflito com... A maior parte
com os movimentos coletivos que vêm acontecendo e o que eu acredito ser de fato. Uau. Sabe, tipo, pô, eu quero participar disso, mas eu tô meio, não sei, passando por um momento reflexivo, assim, muito mais observação, assim, do que participação de fato, sabe, do que ter uma opinião formada. Eu não, só sei que nada sei, assim, observando e sentindo. Daí eu tô mais recluso, assim, daí pensei em fazer esse trabalho também que eu preciso. Vamos ver. Que legal. Porque é uma oportunidade a gente se colocar nessa neutralidade. Eu não quero participar, mas sim, eu quero observar. Sim, Acho é bem isso, assim, porque às vezes eu tenho uma opinião formada sobre aquilo, assim, sabe? Mas eu vejo que tem tanta gente querendo tomar frente do negócio e eu tenho opinião formada minha, né? Quem sou eu pra dizer se tá certo, se tá errado? Então eu fico naquela, tipo, tô observando, assim, tô mais trabalhando o que eu sei que eu tenho de errado do que eu acho que os outros estão fazendo de errado, assim, porque eu não tenho certeza sobre isso. Eu tô mais nessa. Mas é isso. Será que a gente terminou? Só pra que a gente sempre se perde no horário. Eu acho que sim. Vamos ver a Guardião de Sementes, que agora é minha nova atividade. Comecei, veio as sementes da mostarda e nesse mesmo momento a gente teve ali no teatro, veio aquele evento da Emater. E aí veio o Manu, que ele é guardião de sementes também, faz um trabalho, estuda isso, né? E, nossa, me inspirou super, assim, a ser guardiã das sementes, cuidar dessas sementes, né? Não só por elas... E pra que serve? O que você espera? Eu sinto que... Como que funciona essa história de guardia de semente? Pra que você melhorar geneticamente, né, as sementes, assim, sempre selecionando as melhores colheitas, acompanhar a vida, né, desde o processo da semente até crescer, colher, conhecer o beneficiamento, secagem delas, assim, e a manutenção da vida. O que eu sinto, assim, que um dos meus objetivos é que se mantenha. Eu quero conhecer todas as sementes que tem, assim. Então, tem muitas sementes que estão se perdendo. Como agora a gente tá com uma abóbora muito especial, com uma abóbora dessa cor aqui, ó. Mais ainda, assim, bem forte dentro dela. Uma abóbora super deliciosa. Que foi um resgate que o Cláudio fez. E é raro. Então, imagina a gente ficar sem essa qualidade no mundo. Não dá, né? Então, eu sinto de ser a guardiã das sementes da AMAI, assim, ajudar nesse processo com os agricultores também, que eles guardam as sementes. Conhecer um pouquinho mais. E que tipo de recursos você utiliza? Físico, técnico? Então, agora eu estava usando um pouco, pendurando, assim, só que é bem úmido. E uso lençol pra bater, assim, ela. Peneira também pra peneirar, assim. E aí a gente tem aquelas cartilhas, tipo essas cartilhas aqui, só que mais antigas, que a gente foi buscar ano passado, acho que a gente ganhou umas 10 mil, assim. E a gente distribuiu pra geral, e ainda tem um monte. Daí eu peguei elas, que é uma coisa que já tá até ultrapassada, sabe? Mas eu já guardei tipo um exemplar de cada, né? Eu guardo sempre um exemplar de cada coisa. E aí eu dobrei, assim, cortei e fiz uns cartuchinhos. Eu te mostro, ali em cima tem um. Fiz uns cartuchinhos, uns pacotinhos assim, pra distribuir também. Daí eu quero colocar o nome da AMAI e tal. E gerar algum rendimento, né? Dessas sementes. E você tem alguma coisa lá sobre? Tem mostarda, agora que tá. Fiz uns molhos também de mostarda. Eu preciso não, né? Tô recrutando coisas pro meu quintal. Assim, de mostarda, então você vai gostar. Tem outras lá também. Então, se tivesse, não foi fazer falta, né? Porque o meu é pra mim. Não, mas é um pacotinho assim, ó. Vai dar pra tu fazer a tua linha inteira e não faz falta, não. Nossa. Vamos compartilhar. Tá todo mundo servindo. E eu sou bem inexperiente, assim, sabe? Igual eu falo, eu gosto de trabalhar meio que por trás, assim. Eu gosto de mexer na terra, mas o meu negócio é mais pesquisa, assim, sabe? Estudar. Só que agora eu tô começando, assim, devagarinho. E as coisas, eu sou mais intuitiva, assim, sabe? Não paro muito, eu gosto de plantar e investigar.
Sim, daí eu até pesquiso depois que ela já cresceu. Mas eu sou daquela, tipo, vou fazer assim porque eu acho que é assim. E geralmente dá. Assim, geralmente eu faço as coisas certas. Claro, porque acompanhando, mesmo que você não acompanhe diretamente no plantio, alguma coisa você se apropriou nesses anos todos trabalhando aqui, né? Sim, com certeza. Na Minha fala. avó também, nossa, minha A avó avó também. super. Tem tudo cabelo dela, assim, eu delícia. Em Matinhos também? Em Pontal. Em Pontal. Ah, então o pessoal dali mesmo. Toda vez eu vou pra casa da minha avó e volto pra Matinhos com um vale no ônibus, assim, toda vez, toda semana eu volto pro vale de novo. E pra que você realiza esse trabalho, né? Pra quem? É. Pra Mãe Terra mesmo, assim. Pra humanidade não, né? Pra cooperação, assim, do fluxo universal, assim, pra continuidade, assim. Porque não é diretamente só pra Mai, é como se fosse um propósito, assim, de vida mesmo, e que tem tudo a ver com a Mai, porque a Mai vai precisar dessa guarda das sementes, né? A gente vai precisar conhecer como cuidar das sementes, melhorar elas e tal. Então eu sinto que nesse sentido, nessa direção, ele é pra Mai, mas ela é mais ainda do que só pra Mai, né? Ela é pra tudo, assim, pra minha vida também. Eu quero ter esse acompanhamento pra poder circular mais no mundo, assim, sabe? Circular mais nas agroflorestas e trocar mais sementes também. As sementes, eu sinto que a semente e o conhecimento, elas vão ser um passaporte, assim, pra mim, né, nesse período, assim, do mundo, porque as sementes estão acabando. É difícil, ainda que a gente acessa muita abundância, mas a realidade é que poucos agricultores têm a diversidade que a gente acessa aqui ainda. Então, como a gente percebeu isso, a ação é guardar essas sementes na terra, né, plantando elas, e também mantê-las, né? E existem outras pessoas que fazem esse trabalho? Eu acho que a Neltume faz. O Luiz, ele faz também, só que não sistemático como eu tô pensando, né? O que eu tô pensando é conhecer mesmo os processos, né? Acompanhar, ver os vídeos. A gente teve acesso a uns vídeos bem especiais que eles estão fazendo lá, só que são vídeos, acho que de fora. Mas é uma série de vídeos muito lindos, assim, das mulheres cuidando das sementes, trabalhando com elas, familiar, assim, meio que da família, né? Tipo, e com umas imagens muito lindas, assim. Eu conheci, acho que umas 30 espécies de berinjela. Só da berinjela. Lindas. E como vocês têm esses vídeos? Então, esse Manu, que foi lá a palestra lá, ele que tem o grupo dele, que é o grupo Casa da Semente. Que legal. Vamos começar a acessar mais essas pessoas. Uma das coisas que eu queria chegar mais próximo é dessas redes maiores, assim, também, sabe? Que eu gostaria de compreender um pouco mais, assim, a rede Acovida, Casa da Semente, pessoas que fazem um trabalho, assim, mais amplo, como você disse, de pesquisa. É difícil aqui em pequena escala, imagina que legal a história, né? Você saber, aprender, né? Que sistema, né, que eles devem montar para funcionar isso aí. Tem que ser um monte. Ou, na verdade, daí a gente começa a estudar e ver que tá todo mundo penando igual nós. Que é difícil, né? Todo esse trabalho assim, inovador é bem difícil. Ou passaram pelas mesmas dificuldades que a gente, né? Por isso que eu creio no coletivo, sabe? E muitas vezes o coletivo ele não vai corresponder aos nossos valores. Mas eu acredito muito no coletivo para realizar esses trabalhos grandes. Sim. É sozinho é muito mais difícil tudo, né? Quais regras ou normas que regulam esse trabalho? Tem alguma regra para se manter a semente? Cuidar da época do plantio, estar atento às épocas do plantio e da colheita, a secagem, armazenar bem, fechar bem, né? Depois de seca, ela dura quanto tempo, assim, dá pra usar? Depende da semente. Tem sementes que duram até 4 ciclos, assim, tipo 4 anos. Claro que reduz muito ela funcionar.
o Manu tava falando. E tem umas que dura só uma safra, você já não pega. Tem uma semente, eu nem lembro do que é, e faz muito tempo que tá na minha carteira. Eu falei hoje, a hora que eu acordei, eu lembrei dela. E falei, vou pôr essa semente pra germinar. E agora eu lembrei de novo. Vamos pôr pra germinar. Não preciso pôr, nem lembro do que é. Que eu ganhei na época que a gente tava na feirinha. Não lembro. Agora que eu lembrei. Mas acho que é isso, né? Acho que a gente pode. E esse, Aí acabou também, todo mundo? esse teu caderno aí, ó, teu diário? É o de bordo, né? Eu escrevo um pouco de tudo. Agora que com o laboratório, que a ideia do laboratório é justamente a gente mais observar e ficar do lado de fora e causar o questionamento em vocês, né? A gente não pode intervir. Então é muito louco, assim, porque tudo é observação. E tu escreve muito mais agora. Eu escrevo muito mais. Assim, aqui é a época do Redes, que eu até fechei e coloquei um clipezinho. Redes de comercialização, então. Ah, que bonito. Essa arte aqui. Tu que fez? Essas canetas, um monte de caneta. É um trabalho meio... Não sei explicar, me lembra alguma coisa. Parece tricô, não é? Tipo aqueles desenhos de... É porque isso aqui me lembra Indígena. tapete de tricô da minha avó, tá ligado? Aham. Que tem aqueles fios coloridos, assim. Sim, lembra coisas tradicionais mesmo. Legal. Ai, Mica, você sempre bem grudadinha. É, eu gosto. Você fica sentado embaixo também, né? Você aproveita. Sempre se aproveita. Das reuniões. Desde o início, assim. Quando mais ou menos foi? Já me peguei essa ferramenta antes da Mai nas reuniões da associação, do grupo do Pantanal, eu já comecei a escrever elas. Quando não era organizada. Quando ainda não tinha essa organização. E eu sempre gostei muito do registro, sempre gostei de registrar as coisas, assim. Então... E quando? Aquela já mudando pra atenção, mas quando que você chegou aqui? Você... Agora em outubro fez 2 anos que eu cheguei. E eu cheguei e já entrei no círculo, assim, das atividades. Escrever as atas da reunião. Tá, daí agora o que... Qual é o resultado que você espera desse trabalho? É registros para consulta. Registros para quê? Para consultar, assim, registros para a gente fazer consultá-los para quando precisar saber de alguma coisa e também para escrever a história, assim, acompanhar. Registro para acompanhar. A história, não perder a história. É como uma continuidade. E você começou a fazer isso com uma necessidade sua mesmo? Sim, eu já escrevia. Daí as pessoas viam que eu escrevia, que eu faço meus diários. E aí já se... Tipo, você escreve, então você que faz a... Por afinidade. Para acompanhar a... Não sei porque eu coloquei quantidade. É continuidade eu ia colocar. Continuidade. Que tipo de recursos físicos ou técnicos você utiliza para esse trabalho, para realizar esse trabalho? Você não terminou? Acompanhar a continuidade dos processos, consultar. Lista de presença também, porque daí a gente já tem uma lista de presença. No final daí você faz todo mundo assinar? Você pede para eles assinar? Daí eles assinam. E o que você retrata nessas atas, assim? O que você procura mais ou menos observar? Os tópicos de conversa, assim, que as pessoas expõem, os nomes,
Você anota tudo com nome, com as pessoas. Aham, e o acompanhamento. Tipo, o que foi decidido, o encaminhamento. Ah, o que foi decidido de tal ponto. Assim. E mais alguma coisa? Da primeira, qual o resultado? Acompanhar que tipo de recursos. Aí eu uso a papel e caneta. Você já sabia fazer relatórios? E qual? Ah, eu sabia assim da universidade, mas eu percebo que esse é diferente, assim. Que eu que sou responsável por ele e não tem ninguém como dizendo se ele tá certo, se ele tá errado. Sim. E na universidade tinha, né? Sim. Então meio que eu posso desenvolver ele a partir dos meus conhecimentos. Só que também acho desafiador, porque não sinto que eu ainda domino essa ferramenta, assim. Acho que poderia ser melhor se eu tivesse algumas referências. A Anel já trouxe umas referências de atas, tal, eu gostei. Mas ainda assim, eu acho que os recursos são importantes, ter mais recursos como gravador, para eu fazer uma reflexão mais integral. No posterior também, né? Que ali é tudo muito rápido. E também tem o que eu quero dizer, né? Tipo, tem várias você coisas que eu quero... o momento, às vezes, né? A hora que você tá relatando, você fica muito mais relatando do que posicionando. Sim. E eu senti isso de umas coisas de um grande desafio pra mim, porque eu sempre fui daquelas pessoas que chegou e fui fazendo. E falando muito. E eu acho que muitas vezes a gente, quando quer falar muitas coisas, Não observa. não observa e às vezes não tem muito o que dizer, né? No início. Às vezes você só diz e não faz muito sentido. E eu percebi isso muito forte no desenvolvimento da Mai, até da acolhida dos irmãos, né? Como eles me acolheram, assim, de aceitar como eu era, né? E eu sendo acolhida pelo grupo. E compreender que pra gente dizer, a gente precisa primeiro compreender, né? E foi muito bom. Foi muito bom pra mim, porque foi um momento, assim, esses últimos 2 anos, mais ou menos, eu fiquei muito em silêncio. Então eu permaneci numa neutralidade. No início do processo eu cheguei, já queria opinar, entendi umas coisas, mas outras não entendia, principalmente em alguns processos, assim, de recursos, né? Eu cheguei e queria ajudar, mas de repente eu percebi que não, vamos mais com calma. Né? E aí eu passei a observar. E aí eu sinto que eu fui me acompanhando com uma neutralidade do processo. Que eu não coloco muita opinião, mas compreendo. Mais externo. Mais externo, mais interno também, mas numa perspectiva de não querer vencer as discussões, os debates. Meio que deixar fluir o que as pessoas estão querendo desenvolver por si mesmas e eu acompanhar o desenvolvimento delas para me desenvolver a partir daí, né, junto com isso. Legal. Legal. É como para mim é como uma perspectiva de desenvolver, ser educadora, assim, sabe? Aprender a ser educadora desse processo, assim. E é como se agora eu estivesse numa escola. Então não preciso me apressar para mostrar esse serviço agora. Eu preciso mostrar ele bem feito e o momento que for para ele acontecer eu vou me posicionar. Enquanto isso eu vou deixar que as pessoas que já estavam plantando, que já dominam os processos, alguns desses processos mais, tipo, eles estão se desenvolvendo muito, assim, sabe? E aí eu gosto de ser a base, assim. Quem registra, outra coisa que eu queria colocar guardiã dos registros. Eu guardo vários materiais do processo todo, assim, da agrofloresta. Tipo arquivologista, assim, sabe? Guardando os documentos. Guardiã de documentos. Pode dizer, buscando melhorar o atendimento, Históricos. as coisas que Também tô guardando sementes agora para distribuição. Bom, mas talvez eu... Não, mas surgiu Não, agora. pode. Depois a gente retorna.
Não é uma coisa que você está conseguindo fazer, mas trazer ideias para melhorar. Tá, papel e caneta. O trabalho está dirigido para quais pessoas? Os associados, né? E agora esse aqui. Acho que todos eles vão ser para os associados, praticamente. Mas eu acho que quem ocupa mais isso aqui é a Neltume. Será que seria para ela, então? Sim, para os associados em geral, né? E diretor? Mais diretamente. Responsável por cada máquina, por cada ferramenta. Eu criei uma tabela para essas pessoas conseguirem organizar esse uso da ferramenta. Quais regras ou normas regulam esse trabalho? Você respondeu se existem outras pessoas que realizam esse trabalho? Então, acho que não tem outra pessoa que realize esse trabalho. Só eu mesmo. Mas eu vou perguntar ali, quem sabe. Não, vai surgir também, talvez, né? As demais e posteriormente Mas, tipo, a gente nas vai... últimas fui eu mesmo, assim, desde que começou. E tem alguma regra? Tem alguma... Bom, a regra é ter a data, o local, eu coloco o clima, lista de presença, é importante ter. E dentro disso, daí, você discorre só sobre o que aconteceu, não tem, tipo, pauta, você divide. Tem a pauta, mas a pauta quem organiza geralmente é a Neltume. A pauta, agora a gente começou a organizar, a última a gente organizou as propostas. Acho que é legal colocar isso. Informação, esclarecimento, é uma relação de troca. E essas regras e normas, tipo, esse formato do relatório que você faz, foi você quem definiu. Eu não sei de onde que eu tirei, assim, eu acho que eu já li uma ata alguma vez, eu meio que fui criando, assim, mas não tem. Mas quando eu trouxe um modelo, eu vi que muitas das coisas que eu colocava já é como uma direção mesmo. Guardiã dos registros históricos. É. E esse, qual é o resultado que você espera desse trabalho? Esse aqui que é uma biblioteca agroflorestal. Ah, que legal. Duas coisas, uma pode ser simpatia. Biblioteca de consulta, assim. Pode ser empatia. São duas coisas diferentes. Porque numa feira, normalmente as pessoas vão para conversar, para jogar, Biblioteca agroflorestal, consulta das pessoas, né? Consultas para as pessoas buscarem ali registros para escreverem o que elas querem escrever, assim, acessar isso. Ter as informações históricas, os artigos, os negócios. Sim, tipo, desde a coisa assim da Embrapa de 5 anos atrás, já tem lá tudo que o Luiz só colocava lá e eu fui resgatando, assim. Eu fui resgatando mais do que já tinha ali, né? Que o Luiz recebeu muitas coisas e
e tá lá. Eu imagino. Nossa, eu tenho um monte de coisa de congresso e de cartilha que sai, imagino vocês. Aham, então, eu acho legal, por exemplo, coisas que você não gosta, né, não quer mais ter e tal. A gente, quem souber disso e quiser fazer um acervo junto lá, também ter. Como a Aline, ela também tem várias coisas e ela é uma viajante agora, né? Ela não tem onde deixar. Então fazer o acervo dela lá, que as pessoas também possam consultar coisas da agroecologia e que daí a relação não vai ser de empréstimo, vai ser de consulta ali e tal, fazer algumas coisas assim. Legal, né? Desse Tem um jeito. espaço pra isso já? Tem o espaço do avô lá, da casa do avô. Por enquanto acho que vai ser lá. Lá é mais seco, mais seguro, assim. Aonde que é dentro da casa? Dentro da casa ali. Ali onde a árvore, sabe? Na parte mais de trás, assim. Não sei. Ali. Legal, bem legal. Já tá montado? Já tá montado. Mas ainda ele não tá bem, tipo, o acervo bem organizado, assim, por temas e tudo isso. Porque daí tem que ler um de cada um. Entendi. Ah, eu quero ver quando a gente for lá no mundo, você me mostra. Eu quero aumentar essa biblioteca. Vou ver o que eu tenho lá, talvez eu tenha coisa também. Não sei, mas acho que a maioria das coisas provavelmente você já tenha, mas, né, que é meio... Mas é legal pra Mas vou gente ver. ver. Acompanhar. Que tipo... Nossa, Ou seu óculos. que tipo de recursos físicos ou técnicos você utiliza para realizar esse trabalho? Eu recolho esse material, armazeno num estante e pastas também, tem muita coisa de pastas. Ai, vou precisar ir ao toalete. Eu acho que até o quarto em si, né? O espaço, O né? espaço, né? O espaço físico. Eu vou colocar aqui. Se quiser deixar para pensar e depois a gente... Cultivo de sementes. Organizar as propostas. Já usa aquelas regras que ela construiu. Então, se Pauta. daí só distribui depois do pagamento e troca disso também. Vamos ver mais. Quem vai pra feira, Eu planto. Mas é mais organizacional, assim. É, mas no sentido da mais, assim. quem tá indo Não, deixa eu ver o que mais. é o usuário. Vamos ver o que mais que eu posso pensar que eu faço. Eu coloquei aqui organizar as propostas e a pauta, que é uma coisa que estão fazendo, guardião de sementes, guardião dos registros históricos e eu escrevo as atas das reuniões. Perfeito, é isso aí. Não lembro de alguma. É você que tem que lembrar o que você faz. É. A gente não sabe exatamente o que Se você você lembrou faz. desse, é um pouco. Vocês chegaram a discutir cada um deles? Um pouquinho? Ainda não, a gente vai... Então, mais 5 minutos aí só pra Tá. gente. Então vamos pegar esse aqui. Organizar propostas da pauta. Qual o Qual o resultado? resultado que você espera? Então, assumir as responsabilidades. Assim como eu assumi junto com ele, fiz 5 feiras de coisas É melhor você falar, eu acho. O que eu espero para organizar é como unir os elementos que eu tenho de compreensão do que pode ser bom para a gente desenvolver para a MAI, como as metodologias de encontro, como que a gente vai ir se organizando assim para... eu não trouxe as pautas. Para render mais e também para que as pessoas consigam visualizar o processo da AMAI, assim, do que precisa fazer para acontecer. Então a gente tem algumas propostas como fazer o regimento interno. Então isso é uma das coisas que a gente está estudando, essa é uma das propostas. Aí para construir o regimento interno ele vai trazer várias coisas assim pra gente, então é importante construir
essa proposta para que as pessoas compreendam o que é o registro interno e que se sintam mobilizadas de fazer ele acontecer. Para envolver as pessoas no que de fato está acontecendo. Que precisa ser discutido, assim. Sim. Que tipo de recursos você pode, a gente vai falando, você coloca uns tópicos, assim, só para você lembrar. Porque depois a gente complementa com a tua gravação, assim, né? Tá, unir elementos e... Tem apresentação, mas é que daí a gente vai apresentando e vai discutindo. Que tipo de recursos físicos e técnicos você utiliza para realizar esse trabalho? Só a gente fez agora, usou quadro, aí usamos coisas maiores, assim. Tipo, não folhas assim, sabe? Algumas pessoas estão usando para as propostas assim, a gente usou assim grande, escreveu grande para que seja um recurso visual maior, assim, que as pessoas olhem. Mas no papel mesmo? Em papel e caneta. É o nosso grande. Esse trabalho está dirigido para quais pessoas? Para os associados. Existem outras pessoas que realizam esse trabalho? Ou você realiza esse trabalho para outras pessoas? Sim. Com quem que você escreveu? Eu e o Luiz fomos os que fizemos essa aí. Geralmente é vocês mesmo ou iniciou agora? Tá iniciando agora. Tá iniciando agora. Não, mas sempre foi eu e o Luiz, assim, quando a gente se junta antes da reunião, a gente sempre fala alguma coisa sobre o que vai ser falado ali. Daí agora com essa proposta das propostas que se levem, daí a gente se uniu mais, mas a gente quer se unir com o grupo do Marumbi também. Com o Gilber, o Pedro, para que saia de nós, né? Mas a compreensão assim minha e do Luiz já é um pouco mais parecida do que a gente quer fazer, de desenvolver, porque a gente troca mais ideias. E vocês apresentam a pauta antes para alguém? Porque a reunião acho que é Mel que faz, não sei se todo mundo faz, puxa, quem... Tem Então, essa apresentação prévia das pautas? Não, mas a gente quer fazer. Uma das propostas é que a gente faça isso. Que a gente veja a Nel antes, veja os irmãos antes para trabalhar junto na pauta. Para que não seja assim uma mediação tão cansativa. Sim. Né? E tem alguma regra ou norma Não... para dirigir esse trabalho? Alguma prescrição, assim? Que alguém teria que ter? Essa feira lá da universidade, por exemplo. Ai, eu acho que... E outras vendas que foram feitas... que a gente está construindo agora, não tem assim nenhuma regra, nome que tenha a ver com o que a gente está fazendo, assim. Né? Tem algumas pessoas que vêm com umas ideias assim bem mirabolantes, assim. A gente está mais guiado assim, né, como fazer regimento interno, metodologia de diálogo, metodologias de apresentação, coisas assim, né? Já tem pessoas que estão mais num mais abstrato, assim. Mas isso não é regra, não quer dizer que não pode estar no abstrato, né? Mas a gente puxa para que a gente primeiro faça parte desse processo. Então seria um pré-requisito que esteja no contexto, né? No contexto de formação da mãe, talvez. Contexto de formação. Ou a cara de pau mesmo, que se não conhece, Não, pode ser, mas é uma forma de O que mais você acredita que você está fazendo pela mãe? Agora eu tô organizando uma rifa, tô fazendo a arte de uma caixa, assim, com o logo. Tô fazendo umas releituras do logo, que agora a gente tá com o logo. Você conheceu ele? Das mulheres, eu vi só o da Mai, não vi. Ah, vocês levaram aquele papel do jantar da Mai? Deu semana passada aquele? Então aquele papel tem um loginho assim, bem nesse cantinho aqui, aquele é o logo da Mai.
que a Hannah que fez. Daí eu tô fazendo releitura dele e tô desenhando ele de diversas formas. Deixa eu ver se eu trouxe aqui um. Ah, eu acho que não, porque eu deixei lá no... onde eu tô fazendo. Ah, eu fiz já fanzines também, fanzine da Amai, pra Amai Quem Somos. Isso também Então, já isso aí fiz. também é bem legal. Escrevo crônicas, assim, sobre a Mai, sobre o processo. Tipo, eu quero ser escritora, sou escritora, né? E quero desenvolver isso, assim. Tenho escrito narrativas, relatos, assim, pessoais mesmo, para poder escrever sobre esse processo, assim, algo mais amplo, depois em algo, assim. Agora eu vou entrar na educação no campo. Daí eu acho que vai ser um canal para eu, tipo, canalizar tudo isso que eu já tenho escrito e acompanhado, assim, acho que a educação no campo vai me ajudar a pensar o texto, direcionar esses textos. Legal, tá só juntando bagagem aí, né? Uma força, uma história, uma riqueza. Verdade. Eu falei depois de hoje, assim, eu também pensei, gravando nada a ver. Mas pensei em fazer um trabalho mais etnográfico também desse movimento do laboratório, assim, eu acabei de ter essa ideia. Vamos ver. Poxa, nossa, que louco. Vou te contar uma coisa. Quando eu estive escrevendo, Acho que sim, né? sim, quando eu vi você escrevendo ali, eu senti etnografia. É? Eu pensei etnografia que parece o meu uma olhar é bem mais antropóloga. descritivo, assim, sabe? Eu não sou muito sensitiva, assim, mas de percepção geral, meio que visão geral, assim. E tem várias coisas acontecendo agora que eu tô passando por um processo meio de interrogação, assim. Então eu tô muito mais observadora de tudo, porque eu estou em conflito com os movimentos coletivos que vêm acontecendo e o que eu acredito ser de fato. Uau. Sabe, tipo, pô, eu quero participar disso, mas eu tô meio, não sei, passando por um momento reflexivo, assim, muito mais observação, assim, do que participação de fato, sabe, do que ter uma opinião formada. Eu não só sei que nada sei, assim, observando e sentindo. Daí eu tô mais recluso, assim, né? Pensei em fazer esse trabalho também que eu preciso. Vamos ver. Que legal. Porque é uma oportunidade a gente se colocar nessa neutralidade. Eu não quero participar, mas sim, eu quero observar. Sim, Acho é bem isso, assim, porque às vezes eu tenho uma opinião formada sobre aquilo, assim, sabe? Mas eu vejo que tem tanta gente querendo tomar frente do negócio e eu tenho opinião formada minha, né? Quem sou eu pra dizer se tá certo, se tá errado? Então eu fico naquela, tipo, tô observando, assim, tô mais trabalhando o que eu sei que eu tenho de errado do que eu acho que os outros estão fazendo de errado, assim, porque eu não tenho certeza sobre isso. Eu tô mais nessa. Mas é isso, será que a gente terminou? Só pra, porque a gente sempre se perde no horário. Eu acho que sim. Vamos ver a Guardião de Sementes, que agora é minha nova atividade. Veio as sementes da mostarda e nesse mesmo momento a gente teve ali no teatro, veio aquele evento da Emater. E aí veio o Manu, que ele é guardião de sementes também, faz um trabalho, estuda isso, né? E, nossa, me inspirou super, assim, a ser guardiã das sementes, cuidar dessas sementes, né? Não só por elas... E pra que serve? O que você espera? Eu sinto que... Como que funciona essa história de guardia de semente? Pra que você melhorar geneticamente, né, as sementes, assim, sempre selecionando as melhores colheitas, acompanhar a vida, né, desde o processo da semente até crescer, colher, conhecer o beneficiamento, secagem delas, assim, e a manutenção da vida. O que eu sinto, assim, que um dos meus objetivos é que se mantenha. Eu quero conhecer todas as sementes que tem, assim. Então, tem muitas sementes que estão se perdendo. Como agora a gente tá com uma abóbora muito especial, com uma abóbora dessa cor aqui, ó. Mais ainda, assim, bem forte dentro dela. Uma abóbora super deliciosa. Que foi um resgate que o Cláudio fez. E é raro. Então, imagina a gente ficar sem essa qualidade no mundo. Não dá, né? Então, eu sinto de ser a guardiã das sementes da Amai, assim, ajudar nesse processo com os agricultores também, que eles guardam as sementes.
conhecer um pouquinho mais. E que tipo de recursos você utiliza? Físico, técnico? Então agora eu estava usando um pouco pendurando assim, só que é bem úmido, e uso lençol pra bater assim ela, peneira também pra peneirar assim. E aí a gente tem aquelas cartilhas, tipo essas cartilhas aqui, só que mais antigas, que a gente foi buscar ano passado, acho que a gente ganhou umas 10 mil, assim, e a gente distribuiu pra geral, e ainda tem um monte. Daí eu peguei elas, que é uma coisa que já tá até ultrapassada, sabe? Mas eu já guardei, tipo, um exemplar de cada, né? Eu guardo sempre um exemplar de cada coisa. E aí eu dobrei, assim, cortei e fiz uns cartuchinhos. Eu te mostro, ali em cima tem um. Fiz uns cartuchinhos, uns pacotinhos, assim, pra distribuir também. Muito legal. Daí eu quero colocar o nome da Mai e tal. E gerar também algum rendimento, né? Dessas E sementes. você tem alguma coisa lá sobre? Tem mostarda, agora que tá. Fiz uns molhos também de mostarda. Eu preciso. Não preciso não, né? Tô recortando coisas pro meu quintal. Assim, De mostarda, então você vai gostar. Tem outras lá também. Então, se tivesse, não for fazer falta, né? Porque o meu é pra mim. Não, mas é um pacotinho assim, ó. Vai dar pra tu fazer a tua linha inteira e não faz falta, não. Vamos compartilhar. Tá todo mundo servindo. Eu sou bem inexperiente, assim, sabe? Igual eu falo, eu gosto de trabalhar meio que por trás, assim. Eu gosto de mexer na terra, mas o meu negócio é mais pesquisa, assim, sabe? Estudar. Só que agora eu tô começando, assim, devagarinho. E as coisas, eu sou mais intuitiva, assim, sabe? Não paro muito, eu gosto de plantar e investigar. Assim, daí eu até pesquiso depois que ela já cresceu, assim, mas eu sou daquela, tipo, vou fazer assim porque eu acho que é assim, e geralmente dá. Assim, geralmente eu faço as coisas certas. Claro, porque acompanhando, mesmo que você não acompanhe diretamente no plantio, alguma coisa você se apropriou nesses anos todos trabalhando aqui, né? Sim, com certeza. Na Minha fala. avó também, nossa, minha A avó também. super. Tem tudo o cabelo dela, assim, eu lembro. Em Matinhos também? Em Pontal. Em Pontal. Então o pessoal dali mesmo. Toda vez eu vou pra casa da minha avó e volto pra Matinhos com um vaso. No ônibus, assim, toda vez. Toda semana eu volto com um vaso de alguma coisa. E pra que você realiza esse trabalho, né? Pra quem? Pra Mãe Terra mesmo, assim. Pra humanidade não, né? Pra cooperação, assim, do fluxo universal, assim, pra continuidade, assim. Porque não é diretamente só pra Mai, é como se fosse um propósito, assim, de vida mesmo, e que tem tudo a ver com a Mai, porque a Mai vai precisar dessa guarda das sementes, né? A gente vai precisar conhecer como cuidar das sementes, melhorar elas e tal. Então eu sinto que nesse sentido, nessa direção, ele é pra Mai, mas ela é mais ainda do que só pra Mai, né? Ela é pra tudo, assim, pra minha vida também. Eu quero ter esse acompanhamento pra poder circular mais no mundo, assim, sabe? Circular mais nas agroflorestas e trocar mais sementes também. As sementes, eu sinto que a semente e o conhecimento, elas vão ser um passaporte, assim, pra mim, né, nesse período, assim, do mundo, porque as sementes estão acabando, é difícil, ainda aqui a gente acessa muita abundância, mas a realidade é que poucos agricultores têm a diversidade que a gente acessa aqui ainda. Então, como a gente percebeu isso, a ação é guardar essas sementes na terra, né, plantando elas, e também mantê-las, né? E existem outras pessoas que fazem esse trabalho? Eu acho que a Neltume faz. O Luiz, ele faz também, só que não sistemático como eu tô pensando, né? O que eu tô pensando é conhecer mesmo os processos, né? Acompanhar, ver os vídeos. A gente teve acesso a uns vídeos bem especiais que eles estão fazendo lá, só que são vídeos, acho que de fora. Mas é uma série de vídeos muito lindos, assim, das mulheres cuidando das sementes, trabalhando com elas, familiar, assim, meio que da família, né, tipo, e com umas imagens muito lindas, assim. Eu conheci, acho que umas 30 espécies de berinjelas.
Só da berinjela. Lindo. E como vocês têm esses vídeos? Então, esse Manu, que foi lá a palestra lá, ele que tem o grupo dele, que é o grupo Casa da Semente. Que legal. Vamos começar a acessar mais essas pessoas. Uma das coisas que eu queria chegar mais próximo é dessas redes maiores, assim, também, sabe? Que eu gostaria de compreender um pouco mais, assim, a rede Acovida, Casa da Semente, pessoas que fazem um trabalho, assim, mais amplo, como você disse, de pesquisa, É difícil aqui em pequena escala, imagino que legal a história, né? Você saber, pra aprender, né? Que sistema, né, que eles devem montar para funcionar isso aí. É, tem que ser um monte. Ou, na verdade, daí a gente começa a estudar e ver que tá todo mundo penando igual nós. Que é difícil, né? Todo trabalho assim inovador é bem difícil. Ou passaram pelas mesmas dificuldades que a gente, né? Por isso que eu creio no coletivo, sabe? E muitas vezes o coletivo ele não vai corresponder aos nossos valores. Mas eu acredito muito no coletivo para realizar esses trabalhos grandes. Sim. É sozinho é muito mais difícil tudo, né? Quais regras ou normas que regulam esse trabalho? Tem alguma regra para se manter a semente? Cuidar da época do plantio, tá atento às épocas do plantio e da colheita, a secagem, armazenar bem, fechar bem, né? Depois de seca, ela dura quanto tempo? Assim, dá para usar? Depende da semente. Tem sementes que duram até 4 ciclos, assim, tipo 4 anos. Claro que reduz muito ela funcionar. O Manu tava falando, e tem umas que duram só uma safra, você já não pega. Tem uma semente, eu não lembro do que é, e faz muito tempo que tá na minha carteira. Eu falei hoje, a hora que eu acordei, eu lembrei dela. E falei, vou pôr essa semente pra germinar. E agora eu lembrei de novo. Vamos pôr pra germinar. Não preciso pôr, nem lembro do que é. Que eu ganhei na época que a gente tava na feirinha. Não lembro. Agora que eu lembrei. Mas acho que é isso, né? Acho que a gente pode... Aí acabou também, todo mundo? Esse teu caderno aí, o teu diário? É o de bordo, né? Eu escrevo um pouco de tudo. Agora que com o laboratório, que a ideia do laboratório é justamente a gente mais observar e ficar do lado de fora e causar o questionamento em vocês, né? A gente não pode intervir. Então é muito louco, assim, porque tudo é observação. E tô escrevendo muito mais agora. Eu escrevo muito mais. Assim, aqui é a época do Redes, que eu até fechei, coloquei um clipezinho. Redes de comercialização, então. Que bonito. Essa arte aqui. Tu que fez? Essas canetas, um monte de caneta. É um trabalho meio... Não sei explicar, me lembra alguma coisa. Parece tricô, não é? Tipo aqueles desenhos de... É porque isso aqui me lembra tapete de tricô da minha avó, tá ligado? Que tem aqueles fios coloridos, assim. Sim, lembra coisas tradicionais mesmo. Legal. Ai, Mica, você sempre bem grudadinha. Eu gosto. Você fica sentado embaixo também, né? Aproveita. Sempre se aproveita.